Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje eu tô com boné para poder esquentar a cabeça porque tô imunologicamente deprimido, né? A vacina, tomei uma vacina ontem e ai, me trouxe para fazer companhia uma depressão ah, nervosa, né? No sentido do organismo. Então eu tô muito lento, tô com aqui os seios nasais cheios de líquidos, né? E aí tá, mas dá para ler, né? Eu estou meio que sedado, já me sedei. Então, hoje é o livro de Apocalipse de João, capítulo 13. Continuando a leitura de trás para frente. E aí, vamos embora, né? A primeira fera. Vi então uma fera que subia do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. Em cima dos chifres havia 10 diademas e sobre as cabeças um nome blasfemo. A fera que eu vi parecia uma pantera. Seus pés eram como os de um urso, sua boca como a boca de um leão. Então o dragão entregou à fera sua força e seu trono, juntamente com um grande poder. Uma das suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas esta ferida mortal foi curada. E toda a terra maravilhada seguiu a fera. Adoraram o dragão porque tinha entregue o poder à fera. E adoraram a fera, dizendo: quem é igual à fera? Quem pode lutar contra ela? A fera recebeu uma boca para proferir arrogância e blasfêmias. Recebeu também poder para agir durante 42 meses. Então abriu a boca em blasfêmias contra Deus, blasfemando contra o seu nome e sua morada e contra os que moram no céu. Foi-lhe permitido combater contra os santos e vencê-los. E recebeu poder sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Então adoraram a fera todos os habitantes da terra cujo nome não está escrito, desde a fundação do mundo, no livro da vida, do Cordeiro imolado. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém está destinado à prisão irás. A prisão irá. Se alguém está destinado à prisão, a prisão irá. Se alguém deve morrer pela espada tem de morrer. Aqui está a constância e a fidelidade dos santos. A segunda fera. Eu vi ainda outra fera sair da terra. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Ela exerce todo o poder da primeira fera a serviço desta. Ela faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira fera, cuja ferida mortal tinha sido curada. Ela realiza grandes milagres, até mesmo de fazer descer fogo do céu sobre a terra à vista de todos. Por causa do poder de fazer esses milagres, sempre a serviço da primeira fera, ela consegue seduzir os habitantes da terra, dizendo-lhes que devem fazer uma estátua da fera,
que tinha sido ferida à espada, mas ficou com vida. Foi-lhe permitido animar a estátua da fera, de modo que a estátua falasse e fosse morto quem não a adorasse. Ela faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na fronte. E ninguém pode comprar ou vender se não tiver a marca que é o nome da fera. Aliás, número do seu nome. Aqui está a inteligência. Quem for inteligente, decifre o número da fera, pois o número representa uma pessoa. Seu número é 666. Bom, então primeiramente, né, vamos coordenar aqui o entendimento para tornar mais acessível esse capítulo 13 aqui. Vamos falar de elementos como a pedra, que trouxe para nós a era de muita evolução e poder humano. E poder no sentido de comandar. Comandar é comandar. Eu instituo como deve andar você, meu filho, você, meu reinado. Comandar. Comandar, por quê? Porque a era das pedras, principalmente polidas, traz um enorme poder de controle de pessoas com esses instrumentos sobre as demais pessoas. Porque isso dá um título de nobreza, né? De serviços nobres, né? Você controla com o poder de é como se você tivesse duas pedras. Uma pedra mata de primeira e a outra mata só depois de muito, né? E aí o que acontece? Isso é uma ferramenta. Sacaram? Ferramenta. Só que se essa ferramenta tem poder de controle, imagina só quais outras ferramentas não podem surgir a partir de uma pesquisa, de um andamento de observação. E aí o que acontece? Acontece que nós, seres humanos, temos tendência de seguir o poderoso entre nós. Essa é a tendência. Opa! Queremos que o poderoso seja o chefe da tribo. Por quê? Porque ele mata mais fácil o inimigo. Porque a nossa chance de sobreviver é mais fácil. Então nós queremos o poderoso. E, de certa forma, isso contrai o nosso organismo ao olhar com olhos contraídos para esse poderoso. É um gesto normal do ser humano. Isso não é anormal, pessoal. Isso é normal. Isso é desenvolvimento de consciência. Só que imagina só, se você tem consciência da formação dessa ferramenta sobre escala de utilidade, né, o treino que a gente chama, você está do lado de lá. Seu nome está escrito na Bíblia, você está nesse curso, né, você tem a sabedoria do poder da ferramenta. Só que quem não tem a sabedoria vai começar a instituir a ideia desse comandante para que ele oferte ao grupo segurança e que, quem sabe, os seus filhos ou a pessoa que segue esse comandante se torne alguém que controla uma ferramenta como essa. E, pessoal, nesses templos começaram a ter muitas ferramentas, principalmente psicológicas, no sentido da lógica de pensar sobre o outro, o que o outro vai pensar se eu disser esse questionamento. E quando você sabe o que o outro vai pensar, você controla o outro e você institui controle sobre o outro a partir dessa ferramenta psicológica. E aí o que acontece?
quanto à pedra polida, quanto à comunicação dentro desse quadro de previsão de respostas humanas, você tem muitas pessoas crescendo e por causa desse poder, né, a primeira fera, ela consegue seduzir os habitantes da Terra. E quem é inteligente que calcule o seu número? 600 e 66, né? 666, ele representa entre 10 números, um meio de meio de meio. O que isso quer dizer? Entre 10, entre um sistema de organismos vivos que são destacados para nós a partir do conhecimento da imagem, que se tem como simetria, né? Dentro dessa simetria, você parte do meio. No meio do ser mora uma ferramenta, né? Quase que você começa a crer, a instituir dentro dessa ferramenta conhecida, né? Desse mal, mas que não é um mal, né? É que a besta é o melhor que o organismo procura dentro do equilíbrio do meio adiante, porque o meio ele representa o equilíbrio e ele pode estar fixo ou desfixo, mas ainda continua em um meio, né? Então, o que nós temos de união tem um meio, e esse meio ele representa o 666, né? E aí o que acontece? Esse número ele representa basicamente a marca de expressão de toda a reação que está em equilíbrio sobre uma interjeição, né? Sobre uma ação, o equilíbrio está no 666. E qual 666 é esse? A gente tem que imaginar que o corpo é um triângulo, né? Ele é um triângulo. E esse triângulo é um triângulo que tem dimensões, tem profundidade. Só que dentro desse triângulo tem uma decomposição de triângulos que é tamanha, que a gente chama de células. Pensando geometricamente falando, cada célula é um triângulo. Quando a gente chega ao equilíbrio de acordo com a numerologia dentro desse quadro, né, você tem de 0 a 999 números de 3. Então você tem 3 pontas. E aqui, ó, nessa ponta aqui, você tem um número de contração. Nessa ponta aqui, você tem um número de contração. E no encontro das duas, você tem um número que forma desse conjunto de contração, que é o seu estado. Porque isso aqui é quase que um gráfico cerebelar, né? Muita gente não saca isso, mas existe um processo colinérgico de sinapses que desescala em nervos impulsos que estão coligados a essas pressões aqui, ó. Essas contas aqui, ó, essas contrações, tá bom? E aí o que acontece? 666 representa esse estabelecimento aqui, ó, né? O meio. Como se fosse o meio de 0 até 699, dividido por 3, né? Mais ou menos isso. Alguma coisa assim.
Então, se você procurar sempre o meio das coisas, você vai chegar no 6, né? Ó, de 0 a 10, entre 5 e... Ó, entre de 0 a 10, né? Você tem o meio que é o 5. Só que esse 5 ele não é o meio, sabe por quê? Sabe por que que o 5 ele não é o meio? Por causa da simetria, entenderam? Então a simetria, ela institui que o meio, ele não é exatamente esse daqui, né? Ele é uma coisa mais ou menos assim, sabe? Então é por isso, tipo, o meio ele não é o 5, ele é a conta desses três aqui, ó. E aí tem bases de triângulos em alinhamentos de pensamento sobre os filósofos e suas culturas de ocultar razões e escreverem aquilo que lhes é sagrado por conhecimentos mais primitivos dos seus pontos de partida, de buscar formas de organizar e controlar esse valor e até mesmo entregar esse valor de uma forma segura para a população, como Pitágoras trouxe para nós muitos conhecimentos, porque ele gostava como uma criança de jogar essa matemática a partir das formas de equilíbrio, porque ele imaginava que isso era uma forma de encontrar a Deus a partir desse trabalho de precisão e reinvestigação das relações trigonométricas, do triângulo e definições e tudo. Então, é muito legal você se perguntar de onde vêm as coisas antes de temer as coisas, porque as coisas vêm de você e vêm da sua necessidade e do seu amor e daquilo que ataca o seu amor, o seu bem, para tentar fazer com que você sobreviva o máximo possível dentro desse meio de equilíbrio. Então, às vezes a superstição, essa baboseira de tentar criar aquilo que a gente chama de instinto sobre a ação, né? Instinto, eu sei que essa ação é mal. Então isso você tem que desconectar isso e buscar sempre rastrear o bem, seja o máximo possível, porque até mesmo naquilo que aparece mal, nos estereótipos, nessas ações tempestuosas que mandam a gente agir por impulso, por instinto, a gente tem que cancelar isso e agir com fé, conferindo, confera, no sentido de ter ferramentas ou instituir ferramentas como o nome de Jesus, o nome de Deus, ou o seu nome pela graça que te envolve nesse mistério que tem em campo de você uma concentração pessoal, que é a luta do seu interior em significação gramatical, em significação comunicativa com os outros vocês. Né? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!